Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você e com sua família? Amém, que Deus abençoe. Temos que ser gratos, né? O Senhor tem nos livrado de tantas coisas e só em estar bem, nós e nossa família, nós temos que agradecer muito ao Senhor, amém? E essa é a vontade de Deus, que eu e você tenhamos saúde e prosperidade, assim como vai bem a nossa alma, assim como prospera a nossa alma, amém? Deuteronômio é uma série de recomendações de Moisés aos israelitas, enquanto eles se preparavam para morrer e eles se aprontavam para entrar na terra prometida. Embora Deus o tivesse proibido de entrar em Canaã, Moisés experimenta um forte sentimento de antecipação pelo povo. O que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó séculos antes está prestes a se tornar realidade. Deuteronômio é a proclamação de uma segunda chance para Israel. A falta de fé e a incredulidade de Israel tinham impedido a conquista de Canaã anteriormente. A maioria do povo, junto de Moisés, à entrada da terra prometida, não tinha testemunhado as cenas no Sinai. Eles eram nascidos e criados no deserto. Sendo assim, Moisés os exorta 35 vezes para entrar e possuir a terra. Ele os recorda 34 vezes de que essa é a terra que Deus está lhe dando. Então é muito importante nós entendermos isso. A promessa que Deus tem para mim e para você, nós temos que entrar e possuir. Amém? E nós precisamos entender que quem nos dá essa promessa é o Senhor. Então, o Senhor nos dando, irmãos, nós precisamos estar firmes e conquistar cada uma das promessas que Ele tem para nós. Amém? Aqui em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 20, é bem interessante, porque eles estão trazendo a conscientização, né? Moisés está falando a respeito dos mandamentos e da observação desses mandamentos. O que nos leva a ser bem-sucedidos é a obediência e nós precisamos entender isso. Amém? Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 20 diz assim: Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então lhe dirás: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar a vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Então é interessante que Moisés vai saber aqui, ele está falando já para uma outra geração, e ele diz assim: olha, quando o teu filho, ou seja, uma outra geração, no futuro te perguntar dizendo o que significam esses testemunhos e estatutos, por que eles iriam perguntar isso? Porque eles iriam viver uma outra realidade. Deus havia se manifestado aqui, Moisés tinha principiado, né, a lei, porque a lei, os estatutos, as ordenanças, o mandamento, veio por intermédio de Moisés. Então, Deus fez grandes maravilhas, Deus deu grande prova ao povo, Deus fez sinais miraculosos, né? A nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Então, assim, mandou eles construir o tabernáculo para Deus habitar. Porém, quando esses filhos viessem, tudo isso já havia, vamos dizer assim, não estava acontecendo, né? Porque eles tinham deixado de serem peregrinos e nômades, e eles agora iriam se assentar na terra, né? E quando eles estivessem nas casas, quando eles estivessem possuído a terra, talvez os mandamentos, os preceitos do Senhor perdessem significado. Então, Moisés aqui, ele vai se adiantar e ele vai dizer, quando teu filho no futuro te perguntar, né? Porque os filhos nos perguntam muitas coisas. Às vezes a experiência nossa não é a experiência deles e com certeza nós temos que passar nossas experiências para os nossos filhos. É muito importante nós termos experiências vivas, amém? Com Deus, de intervenções, de manifestações do poder de Deus, Deus com sua mão poderosa, fazendo grandes coisas em nosso favor, para que de fato nós tenhamos
tenhamos o que relatar aos nossos filhos e o porquê nós vivemos como vivemos enquanto igreja. Amém? Nós obedecemos o que obedecemos, fazemos o que fazemos, o temor que nós temos a Deus, o porquê de tudo isso. Ah, meus amados, nós temos que contar isso para os nossos filhos, porque chegará um dia que eles vão ter que escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre servir a Deus e servir o mundo. Amém? E cabe aos pais serem esse testemunho vivo, né? Cabem aos pais ser essa luz, ser esse sal que ságua a vida, né? Dos filhos nesse mundo pervertido, nesse mundo corrupto, nesse mundo perverso. Além de que os nossos filhos eles já nascem, né, com a estutícia no coração, a sementezinha da morte espiritual, né, no ato de pecar, já está lá e acontece. E eles precisam também passar pelo novo nascimento, eles precisam entrar pela porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Moisés está instruindo aqui o povo e nós precisamos também instruir aos nossos filhos. E como é que nós fazemos isso? Através da palavra, através do Espírito e através do falar, do nosso testemunho, da intervenção de Deus na nossa vida. Você já falou para os seus filhos como foi que Deus lhe salvou? É muito importante isso. Você falar das intervenções de Deus na sua vida, momentos difíceis pelos quais você passou e Deus interviu, momentos difíceis que você viveu e Deus veio com mão poderosa e te ajudou, e te salvou, e te livrou. Isso vai criar uma identidade do Deus que você serve na mente do seu filho e vai fazer com que ele deseje também servir a esse Deus. Tem muitos pais que esquecem de ensinar a palavra, esquecem de dar testemunho da comunhão com o Espírito Santo, da consolação com o Espírito Santo, esquecem de dar testemunho das intervenções de Deus na sua vida e os filhos ficam perguntando, mas por que meu pai é assim? Por que meu pai vive desse jeito? O pai do meu colega não vive assim, a mãe do meu colega não vive assim. E às vezes, na aparência, parece até que o pai do colega e a mãe do colega é mais feliz, né? Vive uma vida melhor, né, do que o pai dele e a mãe dele está vivendo. E é muito importante nós entendermos isso, porque a gente associa a vida boa a uma vida de provisão, a uma vida de viagens, a uma vida de suprimento, né, a uma vida de esbanjação, né, para esbanjar, para mostrar. Hoje nas redes sociais as pessoas só mostram o lado bom da vida. Eles não mostram o que eles fizeram para chegar até lá. Alguns têm até vergonha de mostrar, porque se mostrar vai ver que não foi de forma lícita nem honesta. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo, né, que vive uma vida boa conquistou aquilo de forma ilícita ou de forma desonesta. Não, mas é muito importante nós criarmos essa identidade. Né? É muito importante nós criarmos esse testemunho na vida dos nossos filhos. E por isso nós obedecemos ao Senhor. Né? Ele diz assim, Deus aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, né, grandes e terríveis. Para quê? Para que nós saibamos que o nosso Deus é grande, mas que para que nós tenhamos também temor ao Senhor. Amém? O Senhor nos ordenou, versículo 24, que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Ou seja, o temor do Senhor vai trazer a bondade do Senhor em manifestação na nossa vida. Amém? Ele diz assim, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, quando nós, né, recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, Ele nos fez justiça de Deus. Né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Após o novo nascimento, nós somos justificados em Cristo Jesus. E precisamos entender isso, precisamos desenvolver essa intimidade com Deus, essa vida perto de Deus, para que possamos ter o que falar a respeito de Deus e de suas intervenções na nossa vida. E qual a esperança e por que guardamos a fé que guardamos e vivemos da forma que vivemos. Amém? Então é muito importante nós falarmos isso para os nossos filhos, para que eles cresçam com essa identidade de quem é Deus, do seu poder, amém? E do seu caráter.
Hoje tem muitas pessoas falando coisas a respeito de Deus que Deus não faz, que Deus não fez, nem está em linha com o seu caráter. Amém? Mas nós precisamos entender, através da leitura da palavra, quão importante é esses testemunhos, esse andar com Deus, para que nós tenhamos o que dizer, aqueles que fazem menção do porquê da fé que nós praticamos. Principalmente os nossos filhos, principalmente os mais próximos, que nos assistem e veem as intervenções de Deus nas nossas vidas. Amém? Hoje à noite, quero convidar você a nos acompanhar da sua casa, através da nossa casa de oração, o nosso culto online. Logo na sequência, nós teremos nossa escola bíblica e eu creio que será uma grande bênção. Amém? Estaremos transmitindo nas nossas redes sociais. Pedimos que você compartilhe com o maior número de pessoas possível. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.